Boa noite, meus irmãos. É um prazer e uma honra estar aqui reunido nessa sessão ordinária virtual. Hoje, nossos corações se unem em busca da luz, da sabedoria e da fraternidade que a maçonaria nos oferece. Ao entrar aqui nesse templo virtual, vamos deixar de lado as nossas vestes mundanas, as insígnias, os títulos. Aqui somos todos iguais, unidos pelo compromisso de buscar a verdade e a elevação espiritual. Deixamos também lá, do lado de fora, ali do lado, as nossas preocupações materiais, pois aqui vamos encontrar algo muito mais valioso, a luz que ilumina o nosso espírito. A jornada maçônica ela é simbólica e introspectiva, vai começar sempre nos recônditos da nossa mente, atravessa o caminho das nossas almas e alcança as grandes rotas do espírito. A maçonaria, de algum modo, nos oferece essa luz, mostrando-nos a filosofia que nos guia. À medida que nos afastamos das trevas, percebemos o quão profunda era a escuridão em que vivíamos. Hoje, nosso irmão Paulo César vai nos brindar com uma palestra sobre a inteligência emocional do maçom, que a gente possa absorver cada palavra, refletir sobre as nossas emoções, fortalecer nossa fraternidade, vencer nossas paixões, submeter as nossas vontades. Afinal, a verdadeira inteligência está em compreender a nós mesmos e aos outros, cultivando a empatia e a harmonia. Que o grande arquiteto do universo nos ilumine nesta jornada e que possamos seguir trilhando o caminho da luz, da virtude e da sabedoria. Bem-aja a todos, que esta sessão virtual seja memorável e inspiradora. Nesse momento de reflexão, lembremos a simples palavra de Heráclito, né? Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois as águas que já passaram não voltarão. Assim, a nossa busca pelo conhecimento e pelo autoconhecimento. Cada encontro, cada lição, cada momento vivido aqui, nessa loja virtual, é único e transformador. A maçonaria nos convida a uma constante renovação e a nos desperdir, né, nos afastar das velhas concepções e abraçar a evolução que continua do ser. Assim, desejamos que nessa reunião seja profícua, dotada de sabedoria, que o grande arquiteto do universo possa trazer luz e sabedoria e que ela possa continuar a brilhar intensamente em nossas vidas e em nossos corações. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de convidar nosso irmão Vanderlei para seguir nesse momento de introspecção, fazendo uma oração ao nosso grande arquiteto do universo. Obrigado, venerável mestre. Esse dia tão importante para a loja Lux in Tenebris, em que estamos comemorando 100 reuniões, lembramos daquele que foi o primeiro palestrante da loja Lux in Tenebris, nosso querido irmão Michel Wineski. Levamos agora o nosso pensamento a Deus, o grande arquiteto do universo, para que restabeleça a sua saúde, para que possa, juntamente com os médicos, conduzi-lo de volta para o nosso convívio, um irmão tão valoroso, tão querido, que nós possamos lembrá-lo dele em todos os momentos de tristeza, nos momentos de alegria. Com certeza, a sua sabedoria que tem sempre nos iluminado possa estar sempre presente conosco, hoje e para todos sempre. Eu vou continuar aqui o nosso momento de introspecção. Ó grande arquiteto do universo, em que reconhecemos o infinito poder e a infinita misericórdia. Contém em nossos corações os limites da retidão e dirige nossos passos pela estrada da virtude. Dai-nos que, por vossas obras, nos aproximamos de ti, que és uno, subsiste por ti mesmo, e a quem todos os seres devem a existência. Tudo sabes e tudo dominas. Invisível aos nossos olhos, vês no fundo de nossa consciência. Digna-te, ó grande arquiteto do universo, proteger os obreiros da paz aqui reunidos e todos aqueles espaços pelo universo. Anima nosso zelo, fortifica nossas almas na luta das paixões, inflama nossos corações com o amor da virtude e guia-nos para que, sempre perseverantes, cumpramos as tuas leis. Dito, venerável mestre. Obrigado, meu irmão Vanderlei. Nessa oportunidade, eu gostaria de cumprimentar o nosso eminente grão-mestre adjunto,
Flávio Guimarães, da Grande Loja do Estado do Pará. Gostaria de cumprimentar essa autoridade aqui presente. Gostaria até de passar a palavra, caso o irmão queira tecer alguma consideração. Afinal de contas, ele detém o poder do malhete, ainda que não seja da Grande Loja do Estado de Rondônia. Meu irmão Flávio está presente? Queridos irmãos, boa noite. Nós estamos aqui Boa noite. presentes e muito alegres de poder revê-los, né? Que nós tenhamos verdadeiramente uma sessão de bastante conhecimento, uma paz muito profunda, uma alegria que vá reluzir para nossos convívios. E assim seja. Muito obrigado pela oportunidade, venerável mestre. Assim seja, meu irmão. Obrigado. Nessa oportunidade, eu gostaria de ler o currículo do nosso palestrante, nosso irmão Paulo César, casado, dois filhos, dois netos, 66 anos, graduado em psicologia, né, pela Universidade de Guarulhos, especializado na área clínica, com especialização em técnicas de condução de grupos e pós-graduação em sexualidade humana, autismo, Farmarte e Psicologia Clínica pela PUC do Rio Grande do Sul e com diversos cursos de aperfeiçoamento e ação, né? Psicólogo clínico da linha humanista existencial e de orientação da psicologia analítica, seguindo a linha aí de Carl Jung, atendendo adolescentes, adultos, idosos, gestantes, associado da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, e a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, colaborador do site HSP+, Saúde Suplementar e Apoio à Pesquisa Clínica, palestrante, e o irmão aí, é o irmão Flávio aí, fazendo zoada diretamente da Bahia. Mas enfim, continuando aqui a leitura do currículo do nosso palestrante, ocupou cargos, né? Enfim, na sua vida maçônica, é membro da Augusta Respeitável Benemérita e Centenária Loja Simbólica Quintino Bocaiúva, número 10, jurisdicionada Glesp, na cidade de São Paulo, ocupando aí diversos cargos, desde secretário até venerável mestre por duas gestões. Foi também 3 vezes poderoso mestre, vestido no grau 33, e palestrante aí também da Jornada Maçônica em São Paulo, publicando diversos artigos na revista maçônica A Verdade. Então, diante dessa sucinto currículo do nosso irmão Paulo, já passa a palavra para ele, para que ele possa nos conduzir no caminho da sabedoria. Boa noite, meus irmãos, em especial alguns que eu tenho convivência e não pude cumprimentar ainda, como o irmão Siviero, meu chefe, ele é delegado regional aqui em São Paulo, eu estou com ele como delegado distrital. Domingos, o irmão Domingos e os demais irmãos aí que eu não cumprimentei, sintam-se cumprimentados, bem como os irmãos com quem eu não tenho ainda uma convivência diária, mas que espero ter logo em breve. Eu vou aqui já abrindo a aplicação, a ciência. Ok. Meus irmãos, por que que eu estou falando, e não é a primeira vez, sobre a importância do equilíbrio emocional para o maçom, ou sobre a inteligência emocional do maçom? Eu tenho observado que, digamos, algumas ocorrências não são tão agradáveis no nosso meio. Há alguns conflitos, às vezes algum excesso por parte de alguns irmãos, e isso antes já tinha me estimulado a falar sobre esse tema para algumas pessoas. Recentemente também recebi uma outra informação, e aqui está o nosso irmão Odivaldo Siviero, que é um dos delegados, é um delegado regional daqui da Glesp, como eu falei, e estamos aqui muito felizes porque uma notícia que é realmente alvissareira, que é a recuperação de números de mações aqui em São Paulo, pelo menos através da Glesp, e espero que esteja ocorrendo também em todo o Brasil. Quer dizer, a gente está crescendo novamente em termos de números, mas fica a pergunta: será que estamos em qualidade também?
né? O que que espera, o que que esses novos irmãos que estão ingressando, ou muitos estão voltando para a maçonaria, encontrarão em nossas lojas, né? O ideal seria que encontrassem as lojas absolutamente equilibradas, tranquilas, convivendo todos os irmãos dentro do real ideal maçônico. Mas, infelizmente, isso não ocorre em todas as lojas. Eu vou minimizar desta forma. Antes de qualquer coisa, eu comentar também, meus irmãos, apesar de dar alguma palestra aqui, outra ali, eu não sou um bom palestrante, sou um palestrante mediano, né? Então, me perdoem aí alguns equívocos que eu possa cometer, especialmente em termos de técnicas de apresentação, coisas assim, que eu não sou muito afeito. Veja que o que que eu gostaria de enumerar também é sobre o porquê de conversarmos de um assunto tão subjetivo que é a psicologia, em especial a inteligência emocional. Hoje aqui, só hoje aqui, nós falamos teve um irmão, não me lembro, também eu acho que não é bom identificá-lo também, que comentou assim, se tudo fosse bom, né, apesar das coisas que acontecem nas lojas, né, se referindo a algum evento que não foi tão bom. Um outro exemplo, o próprio irmão Oduvaldo, fazendo todo esse suporte, esse acolhimento, acompanhamento com o irmão Michel, né? Os demais problemas que ocorrem em várias lojas, a própria fraternidade, que também foi mencionada aqui por um outro irmão, valorizando essa questão, né, de estarmos juntos e tudo. Quer dizer, isso foi só hoje, já que entre aquele momento ali de espera para a palestra e até o momento presente. Quer dizer, é algo que não se fala muito, mas ao mesmo tempo é algo que se deseja muito, não é? Todos queremos estabelecer um bom relacionamento com todos os irmãos, mas esse bom relacionamento, não só com os irmãos, mas também no mundo profano, depende exatamente do equilíbrio emocional de todos nós, né? Então, eu tenho aqui, vou seguir um pequeno roteiro, né, que penso que faz sentido para a apresentação. Então, a pergunta que eu faço para início é essa: o que é que faz uma loja ser forte e atuante conforme os ideais maçônicos? A resposta para isso é, claro, a qualidade dos obreiros. Agora, o que é que a gente tem percebido? Eu tenho percebido um certo sentimento de impotência frente aos obstáculos que surgem para as nossas lojas, no sentido de possibilitar, né, o nosso caminho para o crescimento, para a fortaleza, né? Uma sensação, às vezes, por parte de irmãos, frente a um comentário de um irmão mais antigo, uma sensação de impotência frente a um venerável que tenha uma atuação um pouco mais firme, às vezes até autocrática, né? Há uma certa resistência, né, invisível, a gente não percebe. E a loja a gente visita um dia, volta um ano depois, está aquela mesma coisa, dizendo sempre com o mesmo discurso: não, a gente vai melhorar isso, vai consertar aquilo, mas essa melhora não ocorre. Quer dizer, o que que será que está havendo que impede a melhoria dessas lojas? E eu me refiro do universo que eu conheço maçonicamente, que é o universo de São Paulo. Mas não estaria, penso eu, muito errado em imaginar que isso possa estar acontecendo em nosso país como um todo. E, claro, a minha preocupação, essa é uma coisa que sempre estou falando, da atuação nos mundos profano e maçônico. Não basta a gente ser atuante, falar, às vezes frequentar a maçonaria e não levar aquele aprendizado que a gente adquire na maçonaria para o mundo profano, né? Então, o que eu estou chamando hoje aqui é de um certo conflito entre o capital emocional da maçonaria, que somos todos nós em nossas competências emocionais, versus o capital intelectual, que é super valorizado dentro da própria maçonaria.
né? Então, eu percebo muito claramente que quando há um irmão com um bom conhecimento a respeito de ritualística, histórico da ordem, etc., essa pessoa é muito valorizada. Enquanto uma outra pessoa que às vezes tem uma capacidade muito boa para equilibrar a própria loja, ajudar a fortalecer a egrégora, enfim, pessoas que têm um componente ou uma competência, aliás, da inteligência emocional muito forte, essa pessoa não é lá muito reconhecida, não. E penso que seja exatamente porque não é apenas uma característica da inteligência intelectual, da razão, né? Essa pessoa com capital emocional, ele é normalmente elogiado depois, né? Na hora do ágape, não, pô, legal aquilo que você fez, apoiou fulano, apoiou ciclano, isso acontece, né? Mas em loja, e é importante que se registre as coisas em loja, ali tem a nossa ata, é o histórico, que a gente pode depois ler e entender como é que foi o crescimento de uma loja, a evolução dos irmãos, isso em loja não raramente ocorre. Então, eu estou aqui, né, perguntando mais uma vez, por que então elevar o tal do capital emocional da maçonaria? Né? Então, primeiro é que é necessário para o ser humano que haja isso que eu estou chamando aqui de equilíbrio psicoemocional, né? Um equilíbrio em que as minhas características psicológicas e também as minhas reações emocionais seguidas dos sentimentos que eu tenho pelas coisas e pessoas, isso tem de estar num ambiente de equilíbrio. Isso é uma garantia, praticamente, para o sucesso, né, no mundo maçônico e também na vida do irmão fora da maçonaria, por exemplo, em sua carreira profissional. Né? As pessoas crescem muito mais nas carreiras profissionais por características psicoemocionais, né? Exceto em alguns cargos onde a tecnicidade é algo muito exigida. As lojas também precisam de um alto nível de inteligência emocional. É o que eu percebo. Eu vejo pelas reações, eu visito muitas lojas, principalmente agora que o Odivaldo me convidou para compor o time dele. Então, o que eu percebo é isso: oficiais que não têm o preparo ainda para dar aquele suporte psicoemocional, como eu falei, aos demais irmãos da loja, em especial aprendizes e companheiros. Tá? Isso precisa ser reforçado, porque é dali que vão sair excelentes maçons no futuro. Todos nós sabemos disso. Né? Um outro motivo para elevar o capital emocional da maçonaria, a egrégora, que é exatamente a soma dos quocientes emocionais individuais. Né? A egrégora é a soma de tudo que a gente emite naquele momento e durante a sessão e que não tem nada de intelectual. Perdoem também a minha tosse, viu, gente, porque é crônica. Né? Então, a egrégora é exatamente isso, é consciente emocional atuando em coletividade. Tá? Então, nós temos que formar com essa egrégora a nossa alma coletiva, né, que é baseada no amor da fraternidade, no amor fraternal. Lembrando aí o nosso salmo, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Né? E lembrar que a egrégora dissipada, né, possibilita que a própria família maçônica, aquelas que, às vezes até fora da própria loja, eu acredito que a egrégora ela se expande para além da loja, ela é dissipada. Por quê? Porque ele perde o caráter de ser coletivo e perde também a sintonia com o Salmo 133, como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Esse, para mim, é o principal salmo, a principal referência para nós que praticamos uma fraternidade, né? Salmo 133. Hora dessa podemos conversar sobre isso, porque esse salmo é mágico, né? Agora, com o consciente emocional pouco desenvolvido, nós não nos sintonizamos com essa característica, com essa energia que o Salmo 133 traz. Bom, o consciente emocional, meus irmãos, são lembrados
né, dentro da loja, de certa maneira, quando há ameaças a alguma coisa, por exemplo, ao equilíbrio e à harmonia da loja. Alguns exemplos, poucos exemplos, porque eu não quero dar um caráter muito negativo, não. Eu quero trazer informação sobre inteligência emocional. Mas olha aqui, o uso temperado, perdão, o uso destemperado, agressivo, inadequado, de quando alguns irmãos falam ah, em tom quase ameaçador dentro da loja. Acreditem, isso existe. Né? Isso existe. Aqui estávamos conversando, todos harmoniosamente, tranquilamente, afetivamente, mas nas lojas, perdão, nas lojas é muito comum haver falas que são indevidas, né? E às vezes durante a sessão, lá na palavra bem da hora. Né? Constantes falas, discursos e críticas também negativas. Né? Eu acho interessante como tem gente, tem irmão, ele entrou na maçonaria, está ali há anos e ainda não aprendeu que a gente deve desenvolver e não destruir. Né? E pratica críticas negativas continuamente. Tá? Eu não sei. Bom, como psicólogo, eu reconheço que há motivos para isso que fazem parte da personalidade do indivíduo. Mas ele também teria a oportunidade de, junto a irmãos, rever essa postura e passar a fazer críticas que sejam positivas, otimistas e construtivas. Um outro aspecto que eu acho muito sério dentro das lojas maçônicas são os apegos que hoje estão se tornando verdadeiros fundamentalismos. Né? Então, irmãos que se apegam a, a critérios antigos que eram justificados pela época que aquele conceito, aquele preceito foi escrito, as coisas mudaram e ele continua ali com uma falta de olhar para a modernidade, uma falta de olhar para a adaptação da maçonaria ao século XXI. Tá? Por isso que eu estou chamando de fundamentalismo. Né? Não é só um conservadorismo, é muito mais que isso. A pessoa briga e acaba, então, digamos, alterando todo o clima e todo o andamento da loja, não só numa sessão, mas no decurso de várias sessões. E essa aqui, última que eu estou colocando, falas que ferem a autoestima, porque a pior coisa que pode acontecer num ser humano que quer se desenvolver é alguém criticar e machucar a autoestima de um outro. Infelizmente, isso também ocorre e com muita frequência dentro da loja, dentro das lojas, aliás. Né? Eu sei que é difícil evitar, até coloquei essa cola aqui para não esquecer de falar, porque afinal de contas o aspecto negativo faz parte também da humanidade. Né? Todos nós carregamos uma carga de coisas boas e coisas ruins, do bem e do mal, né? Do bom e do ruim. Tá? Então é difícil, mas é exatamente aí que entra o equilíbrio, o que nos sugere, que nos ajuda a inteligência emocional. Né? Porque aí eu posso, digamos, avaliar o que eu estou falando, e está entrando, nesse caso, a intelectualidade, a razão, para que eu decida depois se eu devo fazer aquele tipo de comentário e de que maneira eu devo fazer as minhas observações sobre trabalhos de outros irmãos, opiniões de outros irmãos, etc. Olha aqui, Aristóteles nos brinda com essa frase muito famosa, né, do livro Ética a Nicômano, que é filho dele. Qualquer um pode zangar-se, isso é muito fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo e da maneira certa, não, isso não é fácil. Tá? Então, é mais ou menos nessa direção que eu estou querendo seguir. Muito bem, a convivência dentro de uma loja maçônica, ela pressupõe educação afetiva por si só. Eu penso que essa é uma das primeiras, a inteligência emocional é uma das primeiras lições que já são. O livro é aberto logo no início e tem que continuar até o fim da nossa jornada maçônica. Tá? Mas, às vezes, abrem só uma meia página. Mas lembrar isso, que quando estamos com irmãos, isso pressupõe que a gente está sendo educado afetivamente.
Né? As regras que a gente estabelece para essa convivência são exatamente decorrentes do amor que a gente sente para estabelecer limites e possibilidades nessas relações. Tá? O que que é? Olha aqui o exemplo que eu, inclusive, achei para colocar nessa tela, né? O pavimento mosaico. Né? A gente está convivendo com diferentes. Então, entre irmãos maçons, o amor fraternal é o que possibilita que a gente conheça as nossas próprias emoções, as nossas próprias limitações físicas, as limitações intelectuais, afetivas, econômicas, sociais, que às vezes é muito cobrado também, e que a gente seja franco com a gente mesmo, para que eu possa, então, reconhecendo a minha limitação, dizer o tamanho da contribuição que eu posso dar naquela situação ou naquele momento. A convivência também produz autoconhecimento e a certeza do que podemos e estamos dispostos a dar e aprender. Tá? Muitos irmãos querem oferecer muito, mas não têm condição. Continua a insistir a oferecer, não tendo condição, porque não tem o autoconhecimento. Outros funcionam exatamente ao contrário. Tem um potencial enorme para oferecer, para contribuir à loja, aos irmãos, e, no entanto, não tem o autoconhecimento para dizer até quanto essa pessoa pode seguir. Tá? Então, são exatamente essa, digamos, educação afetiva inicial que possibilita que o novo irmão entre nessa psicodinâmica grupal e que seja muito bem recebido por todos que já estão na loja. Tá? Agora, é importante que o amadurecimento ocorra, né? Como eu disse, o olhar franco para si mesmo facilite o indivíduo a se conscientizar de que a outra pessoa, o outro irmão, nunca vai concordar inteiramente com ele, porque não vai compreendê-lo totalmente. Tá? Ninguém sabe o que se passa nas cabeças e corações da outra pessoa, e qual a forma como a gente valoriza todas as coisas. Né? Então, essas diferenças individuais é algo é algo que muitas vezes é esquecido de ser considerado nas relações um com o outro dentro de uma lógica maçônica, lugar que, para mim, deveria ser a perfeição, ou pelo menos a busca dela. Nós estamos caminhando para. Não alcançaremos a busca. Talvez um dia a busca espiritual seja complementada, mas em termos de vida terrena, essa perfeição não será alcançada, mas o esforço disso já ajuda a ter uma, digamos assim, uma integridade, um interesse, uma dignidade muito maior nas relações e na produção de algo dentro da loja maçônica. A predisposição de uma outra pessoa em aceitar o que a gente faz ou o que a gente diz já indica de que modo o irmão está nos aceitando, a qualidade, e qual o tamanho dessa aceitação em manter com a gente uma relação de amizade, uma relação de qualquer espécie. Né? Muito interessante isso, porque a gente vê, às vezes, pessoas que a gente conversa, às vezes apenas cumprimenta, e o outro irmão, essa é a palavra, não posso negar isso, não dá a importância correspondente ao que o irmão está fazendo, falando, ou até cumprimentando. Então, há coisas a serem corrigidas dentro das nossas lojas em função da competência emocional que nos caracteriza. Tá? Bom, a inteligência emocional, ela também representa, digamos, as aptidões básicas mínimas, né, para lidar com diferentes situações da vida, né, e diferentes relacionamentos interpessoais, sociais, familiares e também de trabalho. Né? Em empresas, hoje em dia, as pessoas consideram, o pessoal de recursos humanos, né, num processo seletivo, eles dão mais valor a pessoas que têm uma boa inteligência emocional, ou seja, capacidade de relacionar com os outros e consigo mesmo, do que a questão técnica, exceto em situações, como eu disse, em que a competência técnica, ela digamos, sui generis, é algo muito raro, tá? Mas se for um cargo comum, onde vários
tem aquela competência, o pessoal de RH diz, é mais fácil eu dar um curso técnico para alguém que tem uma boa inteligência emocional, portanto, eu contrato o da boa inteligência emocional com pouca competência técnica, do que ensinar a competência emocional para uma pessoa que já tem elevada competência técnica. É mais difícil, leva mais tempo e sai mais caro, né? Então, vejam que essa aptidão é importante e necessária. O equilíbrio emocional também diz respeito ao modo como as pessoas lidam com as próprias emoções e com as emoções das pessoas ao redor, desenvolve, possibilita o desenvolvimento da nossa autoconsciência, coisa fundamental para o nosso dia a dia. Conhece-te a ti mesmo e assim poderás desenvolver-se. A autoconsciência é isso. A motivação, outra coisa que a gente quer. Uma frase que eu ouvi hoje, nem sei como é que a gente segue em frente com tantas coisas que acontecem, né? A gente está referindo a algo da maçonaria, que nesse caso aqui não nos importa saber o que aconteceu, mas a frase é uma frase de... Opa, perdi aqui. É uma frase de significado, a persistência para seguir em frente, empatia, fundamental demais, né? Porque é dessa maneira que a gente vai conseguindo se envolver com outras e nos entendermos com outras pessoas. E também inteligência emocional possibilita o desenvolvimento das nossas habilidades sociais. Coloquei aqui algumas que eu considero mais importantes para o dia a dia, tanto na maçonaria como no trabalho e nas famílias, que é persuasão, e aqui uma observação: em alguns lugares persuasão parece que você está enganando. Não, persuasão é só convencer. É só isso, argumentar a ponto do outro aceitar a sua ideia. Cooperação, negociações de toda ordem e liderança de várias situações, né? Inclusive como venerável mestre ou como chefe de um departamento, de um setor, numa empresa, ou como líder da sua própria família. Tá? Então, é o que nos possibilita o conhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional. Eu quero aqui colocar, para a gente entender bem isso, que há também uma contribuição, não é só o subjetivo da psicologia, mas há algumas coisas digamos, de fisiologia, né, que a gente deve considerar. Tem o cérebro humano, então a gente tem aí a gente pode dizer que nós temos dois cérebros, né, um cérebro emocional e um cérebro intelectual, né? O cérebro, aspas, aqui emocional, é o córtex, né, no ser humano. É a parte que julga, que pensa, é a parte que analisa as coisas, que define linguagem, que refina a percepção das coisas que a gente está vivendo. Então, quando falarmos em razão, a gente está falando do córtex. E há o sistema límbico, com amígdalas e um monte de outras coisinhas lá, que aqui no nosso caso não nos importa, basta saber que está no sistema límbico, que é a parte que sente, né? A parte que reage aos eventos que nos ocorrem e dá as respostas emocionais. E é importante saber que uma resposta emocional tem um grande impacto no corpo, né? A gente observa que ele sente alguma coisa, é a emoção. Depois é que vem o sentimento. Depois é que vem, a partir da emoção que a gente vai desenvolvendo os sentimentos. Bom, coloquei aqui bulbo, ponte, cerebelo. Eu mexo aqui, ele sai. Mas apenas como curiosidade, né? Não vou nem falar disso. O que eu quero destacar é o pré-frontal. O pré-frontal é uma área que nos dá limites. O pré-frontal é uma área que possibilita que eu não fale besteira por aí, que eu não fale, digamos, a pessoa, a mulher feia, boa, assim, bem, bastante feia mesmo, ao invés do cara dizer assim, nossa, mas tu é horrível, né? É o pré-frontal que vai evitar que ele faça qualquer comentário, ou se fizer um comentário, dizer assim, não, a senhora é bonitinha, tal, coisa leve, né? Quer dizer, é esse pré-frontal que dá o limite, eu diria, é o tom da educação, da boa educação, tá? Isso é importantíssimo, porque pessoas que não têm o pré-frontal ou têm algum problema no pré-frontal, a gente vê, acaba se tornando soberbos, narcisistas ao extremo, ou então
pessoas que cometem crimes com facilidade, atos que são totalmente indevidos, porque não há o julgamento correto por parte deles. Tá? Como que a gente. Bom, o córtex, como eu falei, a parte que pensa, o sistema límbico é a que sente, né? O equilíbrio disso, né, que é importante, funciona mais ou menos dessa forma. A emoção alimenta e informa os aspectos intelectuais, o aspecto da razão. Essa razão, né, ela refina, e eu coloquei, às vezes nega, refuta, diz, não, não, isso aqui você não vai influenciar, né? Mas ela refina a influência emocional e o resultado disso aí é que dá o equilíbrio que eu me refiro à inteligência emocional. Processo de demissão, por exemplo. Tem gente que fala assim: não, vou demitir, pode deixar comigo. Vai lá e demite-se com a maior frieza, né? O ex-funcionário deixa a empresa com uma sensação horrível, às vezes até depois entrando em depressão, e sem condições de estar motivado o bastante para procurar um novo emprego. Tudo por quê? Porque a avaliação emocional daquele que o demitiu foi horrível, né? Então, esse é apenas um exemplo. Vou seguir para a gente não perder tempo. O desequilíbrio ocorre exatamente quando, olha aqui, há um excesso, né, de mente emocional. Ela inunda a razão e prejudica dessa maneira o próprio processamento da aptidão intelectual e também da aprendizagem. Né? Nós aprendemos aquilo que gostamos preferencialmente. Tá? Se uma emoção que seja negativa nos inunda a razão a respeito de algum tema, eu vou criar um preconceito, uma barreira, né, contra aquele novo assunto. Então, a observação final aqui para isso é que quando a razão é fria e exclusiva, leva a decisões desastrosas, sem o colorido das emoções, para selecionar as alternativas possíveis de uma ação. Tá? Eu já vi isso acontecer no que se refere a reuniões de conselho de família, tomarem decisões ali absolutamente com opiniões, às vezes, de pessoas excessivamente frias, né, e que prejudica depois o andamento de toda a decisão ou toda análise que um conselho de família poderia fazer a respeito daquilo que aconteceu. Muito bem. Bom, aqui é uma curiosidade, coloquei isso hoje, né? Essa história de. Existe isso, né? De hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, só para pontuar um pouco, né? Quer dizer, o nosso hemisfério direito é que é o holístico e que trata também das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o esquerdo é aquele que é o lógico, analítico, cartesiano, né? Ele é o que pensa isso. É uma curiosidade que eu trouxe aí para a gente e que tem a ver também com a mente que pensa e a mente que sente. Então, a inteligência emocional, em resumo, a gente pode considerar essa tela aqui, né? De um lado, é o equilíbrio entre, de um lado, a inteligência intelectual, conhecimento técnico, e as habilidades interpessoais ou inteligência emocional ou consciente emocional, que diz respeito ao modo de agir, de trabalhar com as pessoas, habilidade de conduzir outros, né? Motivar, comunicar-se eficazmente. Eu vejo assim, um venerável mestre só poderia ser elevado ao cargo, né, se ele fosse comprovadamente uma pessoa de bom equilíbrio emocional, portanto, com competências emocionais e interpessoais significativas. Né? Senão, vai dar chance para o irmão, né? Vai dar chance para o irmão, mas pode ser em prejuízo da luz. Essa competência interpessoal, ou melhor, essa inteligência inteligência emocional, ela passa por dois aspectos. Uma que é intrapessoal, como eu falei, quer dizer, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo, e a outra que é a capacidade de lidar com outras pessoas. Se eu não fizer o olhar para dentro de mim mesmo, eu serei incapaz de entender as relações externas. Eu tenho que me conhecer, me compreender, tenho que me saber ver, saber identificar qual é o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, assumir isso que eu tenho de ruim, e aí sim eu me capacito, me torno apto para estabelecer as relações com outras pessoas e com elas realizar determinados objetivos, sejam maçônicos ou não. Aqui é um resumo
final em termos de conceituação, né? Então, uma inteligência intrapsíquica, compreensão do próprio eu, como eu falei, interpessoal, habilidade de entender pessoas. Aí a gente vem aqui o equilíbrio psicoemocional, que nos dá a capacidade de realizar coisas, né? Se eu não tiver esse equilíbrio, eu travo no meio do caminho, eu interrompo o meu processo, eu não sei lidar com pequenas frustrações, imagina as maiores. Né? Então, o equilíbrio emocional nos dá essa capacidade de realizar, e o controle das emoções, ela é, gente, essencial para desenvolver a inteligência e também para alcançar a plena maturidade comportamental. Eu estou falando agora de comportamento de gente grande, de adultos. Parem um pouquinho e pensem, quantos conhecemos que com idade às vezes iguais às nossas, eu estou com 66, eu acho que é bastante tempo também, né? Mas aquele cara de 66, 65 age igual uma criança. Quantas vezes a gente vê? É falta de maturidade comportamental. Quantos nós conhecemos de pessoas que, na hora de dar uma resposta elogiosa, fica 2 horas fazendo comentários sobre aquilo? É excesso de emoção. Para que é isso? Imaturidade comportamental e emocional. E assim a gente tem diversos exemplos que podem ser corrigidos com o desenvolvimento da inteligência emocional. Meus irmãos, a gente pode dizer então assim, que ser uma pessoa alfabetizada emocionalmente nos torna capazes de ler qualquer indício social ou emocional do outro. Eu estou vendo aqui o Domingos, estou vendo o irmão Sadi, né? Então eu posso dizer assim: o irmão Sadi agora está feliz. Oh, o irmão Domingos parece que com algum probleminha, né? Olha a decisão agora, a quem eu darei mais atenção? O Oduvaldo teve lá uma escolha: vou assistir o jogo, né? Ou eu vou visitar o irmão Michel. De forma brilhante, fez a decisão correta. Não, vou olhar aqueles moleques que mal sabem jogar bola, vou assistir o meu irmão Michel, que está necessitando de uma companhia. A gente sabe o quanto um abraço, uma presença é capaz de nos melhorar no momento difícil como o que ele está vivendo. Então, ler indícios emocionais nos habilita a ouvir coisas simples, mas assim parece que é um mistério isso, porque as pessoas não sabem ouvir. Ouvem uma primeira fala, interrompem a atenção para pensar já na resposta que vai dar. Isso quando não interrompem a gente, né, já querendo apresentar um argumento que às vezes é totalmente diferente daquilo que a gente está comentando. Ter inteligência emocional é nos tornar capacitado para resistirmos a todas as influências negativas. Olha, gente, isso também é uma questão de inteligência emocional e é presente em nossas lojas, né? Quantos irmãos você cara, e aí, como é que vai? Tudo bem? Tá tudo ruim, tudo péssimo. Aí você conversa com ele, dá uma sugestão, ele fala, pô, essa ideia é boa, viu? Acho que eu vou fazer isso aí para corrigir esse problema. Aí você vai na próxima semana, você encontra o cara, e aí, corrigiu aquele problema? Aí ele fala, não, aquele problema, só que eu estou com outro. Eu estou com outro pior do que aquele, né? Quer dizer, ele só sabe viver na lástima, ele só reconhece, só se sente validado, reconhecido, quando alguém atende à lástima dele, ao queixume que ele tem, né? Isso é falta de inteligência emocional, é falta de positividade, falta de ver a vida com um certo otimismo. Sabe? Então, a inteligência emocional facilita isso, facilita adotar as perspectivas das outras pessoas. É bom, é sempre muito bom. Quantas vezes a gente tem uma posição sobre um determinado assunto e descobre que a posição do colega ou do irmão é melhor que a nossa, né? Opa, já entrou humildade aqui no processo, para eu reconhecer a outra, a importância do outro argumento, e adotar aquela lá.
sem ficar usar a expressão, me perdoem, não é boa, mas vou usar, com frescurite, né? Diz assim, mas a minha que deveria ter sido escolhida. Não, meu amigo, escolhe-se a que é mais coerente frente ao problema que a gente está vivendo. Né? E a inteligência emocional possibilita também a que a gente compreenda qual a conduta mais adequada para determinadas situações. Enfim, relações mais equilibradas e mais saudáveis, que é tudo que a gente deseja na maçonaria. Maçonaria é essa que traz essa tríade. É o nosso lema: igualdade, fraternidade e liberdade. A gente está na loja na tentativa de praticar isso o tempo todo, de nos treinarmos a respeito disso. Né? Então, eu quero falar um pouco agora da ordem, da maçonaria, da nossa ordem, né? E lembrar, né? Primeiro, a gente aprende, é o que me parece sempre, um pouco sobre inteligência emocional. Olha o que fala aqui: maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, né? Pelo aperfeiçoamento de costumes, pela tolerância, igualdade, respeito às autoridades e às crenças de cada um. Ora, se eu tenho autoconsciência, eu vivo essa situação, esse ambiente com a maior tranquilidade. Tá? E estou aqui aprendendo, vim, por isso que eu chamo, que a primeira coisa que a gente aprende, o que nos é falado, pois pode ser que eu não aprenda, mas nos é falado, é isso. Maçonaria está focada fortemente na inteligência emocional, na educação emocional. Opa, repetindo aqui, né? Outro ponto, que foi falado aqui também pelo irmão Lucas, né? Nós estamos dentro da maçonaria vencendo as nossas paixões, ou pelo menos se esforçando muito para isso, submetendo as nossas vontades, dominando os nossos desejos e vaidades e nos tornando cada vez mais inteligentes e emocionais. E num local onde conscientemente fizemos a escolha eh, de viver em sociedade, onde a base disso é a relação de igualdade. Nós somos todos irmãos, somos fraternos. Tá? Então, fortemente, de fato, embasando a inteligência emocional. Tem que aprender inteligência emocional, não tem jeito. Olha coisas que a gente aprende, e vocês todos sabem, evidentemente: fraternidade, igualdade e liberdade. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Vencer paixões, como foi falado, eliminar vícios, ser prudente, ser corajoso, ter compaixão, ter compaixão, ter compaixão, ser empático, ser empático, ser empático, ser caridoso, ser paciente, buscar a sabedoria, ser seguro, ter autoconfiança, tolerar, 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 tolerar. Né? Olha mais, no passo a passo da construção dos nossos templos interiores, a gente aprende o que é fidelidade, o que é respeito a si, respeito ao próximo, solidariedade, amor a si mesmo e ao próximo, consciência dos meus limites. E aí a gente vai desenvolvendo dessa forma conceitos como liberdade, oposição ao fanatismo e radicalismo, não é? Moral entre nós, união e harmonia social entre os irmãos, separar o que é o bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, o que é o justo e o que é o injusto. O uso e o respeito da autoridade, né, da disciplina, aperfeiçoamento da humanidade pela liberdade de consciência, igualdade de direitos e fraternidade universal. Por último, aqui, nós estamos praticando racionalidade, sim, é uma parte da inteligência emocional, é aquela que vai tentar, do equilíbrio emocional, vai tentar dar o equilíbrio. Estabilidade e firmeza nas ações, o combate ao preconceito de toda e qualquer espécie, virtude, honra, bondade, a diversidade e multiplicidade de raças, credos, opiniões políticas, opiniões religiosas. Essa última também, problema sério, né? Sempre causador da nossa. ah, Sempre causador de conflitos quando se discute religião. Bem, gente, o que fazemos através da maçonaria exige muito, sim, de desenvolvimento de maturidade emocional. Tá? A gente ah, necessita, essa é uma base que temos que desenvolver, de colocar em nós para que a gente possa, inclusive, fazer esse processo de
eliminação de ilusões, porque eu caio na realidade, né? E nos conscientizarmos. A gente está crescendo. Aqui está a escada de, meu Deus, escada em caracol, né? E essa subidinha aqui, ou esse crescimento, vem daqui de baixo para cima, né? Então, escada de caracol é uma via de subida e descida, assim como é a escada de Jacó, né? Por que subida e descida eu me refiro? Porque a gente ainda tem ali o livre-arbítrio, né? Eu posso decidir em algum momento subir, mas se eu não estiver preparado, inclusive emocionalmente, eu posso dar um stop, parar por ali, ou até evoluir por descer um degrau, dois, três, para depois continuar a minha jornada, né? Opa, né? Com essa experiência de subir e descer na escada, eu tomo consciência, olhando cada vez mais para dentro. Lembrem-se, a gente não pode subir a escada de Encaracol sem olhar para o centro, onde sou eu mesmo. Se ficar olhando só para o lado ou para o lado de fora, está perdendo a jornada, né? Com essa tomada de consciência, eu adiciono já algo além, né, da própria psicologia ou da ciência formal, que é a busca de sentidos espirituais e das ciências esotéricas. E juntando tudo que a gente passa na vida, conseguir, então, o crescimento pessoal. Tá? Então, isso está lá embasado ainda na tal da inteligência emocional. O maçom, ele tem, desde cedo, ferramentas para isso. Né? Por exemplo, eu estou aqui pensando, bom, eu coloquei conforme seu grau e momento pessoal, se tiver aprendiz aqui, eu estou adequado. Cinzel, Márcio e o Cinzel. Isso é a combinação da razão com a emoção. Né? Um quer fazer e o outro diz como, de que maneira, que beleza você vai criar, né? Com que força, com que leveza, né? Essa segunda parte que eu estou falando é inteligência emocional. A outra é razão. Eu digo, não, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que debastar, tá? Mas quem define a maneira e o ritmo e as direções desse desbaste é exatamente o consciente emocional que temos. Então, o maçom tem, sim, conforme seu grau e cada momento pessoal, vários símbolos e alegorias que possam, se ele se dedicar a uma interpretação e vivência dos significados desses símbolos e alegorias, e encontrar resposta para a sua própria vida. E essas três perguntas que eu não abro mão. Inclusive, eu uso muito isso, né, nos meus atendimentos psicoterapêuticos, que é isso aí: quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Se eu não tenho noção disso, essa escada não será alcançada, não será escalada. Bom, eu preciso falar, estou andando bastante tempo já, falei do inteligência emocional, mas pelo menos em termos de conceituação eu tenho que acrescentar isso aqui também. O que é, ah, o que é intrapessoal, né, inclui o meu autoconhecimento, o meu autocontrole. Gente, raiva, por exemplo, é algo que pode ser controlada. E a minha automotivação. Tá? E do ponto de vista interpessoal, a minha empatia e a minha interação com outras pessoas, coisas que a gente faz quando faz a intervisitação. Né? Então, autoconhecimento, definido aí como a capacidade de observar e entender os próprios sentimentos, tá? Temos que nos conhecer com características que são desenvolvidas de autoconfiança, autoavaliação realista e capacidade, inclusive, de rir de si próprio. Eu adoro dizer que as pessoas deveriam se acalmar mais e dar risada dos micos que pagam, né? É muito melhor. É interessante isso. Depois que acontece, a gente fala todo orgulhoso pro cara, pro amigo, para o pai, para o irmão, para a esposa. Você, pô, paguei o maior mico hoje. Você precisava estar lá para me ver pagando mico, né? Mas na hora que está acontecendo é aquela raiva, né? Então, tem algum contrassenso aí nessa história. Autocontrole, saber lidar com emoções boas e ruins, postergar as satisfações, pensar muito antes de agir, que inclui aí características como confiança no grupo, integridade, bem-estar na ambiguidade, na dúvida, abertura às mudanças. Sobre autocontrole, eu queria comentar um negócio que eu vi acontecer numa das lojas que eu conheço. Era uma eleição e eram três candidatos.
ah, todo mundo falava que o candidato A venceria. E ele estava com a vaidade transbordando pelas orelhas e nariz e tudo. O resultado foi que B e C foram mais votados que ele, né? E foi eleito C. Quer dizer, aquele que tinha menos alternativa foi menos Ibope, né? Foi escolhido. No dia seguinte, o candidato A pediu o kit para ser da loja. Isso é sintomático de um problema de narcisismo combinado com péssima inteligência emocional, né? Na automotivação, a capacidade que cada um de nós devemos ter para energizarmos o nosso caminho, a nossa busca de atingir metas, a paixão que a gente tem pelas nossas atividades, seja no mundo profano, seja no mundo maçônico. A pessoa diz assim, conheço um outro irmão, acho essas histórias bonitas. Ele falou assim, olha, daqui a 10 anos eu quero ter passado por X cargos. E o cara faz um planejamento e vai atrás, né? De, opa, legal, agora cheguei a ser vigilante. Então, dentro de 3, 4 anos, eu quero ser o venerável, vou trabalhar para isso. E conseguem, sabe? Agora, conseguem porque o esforço dele é reconhecido e validado por todos os demais da loja. Tá? Quer dizer, o cara realmente se empenhou, teve paixão por aquilo e foi atrás e alcançou. Então, características disso: forte impulso, energia para alcançar objetivos, otimismo diante do fracasso e o comprometimento com, aqui está a empresa, mas a gente pode colocar com instituição. Empatia, para mim, talvez o mais importante dos sentimentos, não é simpatia. Lembrar que simpatia é ser bacana, antipatia é ser chato. Empatia é ter a habilidade, a capacidade de saber o que o outro está passando, né? Às vezes, num simples olhar, numa respirada que a pessoa dá para gente, eu digo, não, essa pessoa está feliz ou não, está com problema ou não, né? Deixa eu ver se eu posso ajudar. Aí a gente sabe do problema, a gente diz, puxa, eu já sei, já posso. Puxa, eu me imagino passando por isso, eu sentiria tais coisas. Isso é ser empático. Não é simplesmente, eu vou lá e vou colocar no lugar do outro. Tem que conhecer o interior da pessoa, imaginar como ele está sentindo, como é que ele está reconhecendo as emoções. Então, características disso, habilidade para identificar sentimento e interesses do outro, né, e saber reconhecer quando alguém está com problemas. Ah, e a interação que essa todo mundo faz legal, né? Somos bem recebidos, a gente vai com alegria, que é criar e manter redes de relacionamento. Aqui eu estou, de certa maneira, estimulando realmente a intervisitação, né? Porque é uma maneira de a gente conhecer e fortalecer a ideia de maçonaria, né? Quer dizer, puxa, olha, eu conheço gente da loja X, Y, Z, conheço o rito A, B e C, conheço maçonaria de uma maneira interessante, né? Por quê? Devido ao meu conhecimento das pessoas que compõem essas outras lojas, que me orientam, me dizem como é que é quando eu chego lá na casa deles, e eu acabo saindo daquela sessão adorinamita, por exemplo, sabendo como é que se procede naquele rito, né? Então, isso é importante, criar e manter redes de relacionamento com características aí para a gente liderar uma eventual mudança, se for necessário, convencer outras pessoas, fazer outros se sentirem bem ao nosso lado também. Tá? Muito bem. Agora, tem muita coisa aqui, mas não vou falar de tudo, não. Problemas frequentes que eu identifico nas diversas lojas, né? Problemas de comunicação. Mas é uma história de. Não, você não me disse isso, o irmão não falou, o irmão vigilante não me comunicou que eu tinha que fazer esse trabalho. Problema de comunicação é inteligência emocional. Perdoem se eu falo dessa maneira insistente. Outra, criticidade negativa em excesso. Como eu já falei, eu não vou ampliar isso, né? A dificuldade para ouvir o que outras pessoas falam, porque o ego da pessoa é tão grande que não aceita uma nova informação, tá? Essa aqui também é egóica, má compreensão das pessoas além do seu ângulo de visão. Então, se eu vejo um mundo
amarelo, eu só aceito interpretar outros mundos amarelos. Se alguém me traz um mundo azul ou um mundo vermelho, de jeito algum, está errado. Isso não faz parte da minha realidade. Tem a opção da fala do outro, já falei. Posição de ideias. Ah, mas isso aqui. Não, mas o irmão. Não, mas o que deve fazer, assim, a ritualística diz que é para andar para cá, para lá, para colar, né? Aí o outro diz: não, mas tem que dar um círculo. Já você está errado. Está errado, você não sabe. Olha, eu faço isso há tempo, inclusive já discuti com o irmão da liturgia e papapá, papapá, sabe? É uma imposição de ideia, inclusive interpretações novas. Bom, nervosismo e agressividade, esse eu quero nem comentar porque me dá ânsia. Agora existe esse que é muito engraçado, que é o excesso ou a falta de afetividade, sabe? E variado com o outro que é grave. Aqui, ó, a alternância acentuada de sentimentos e preferências. Então, você coloca aqui excesso ou falta de afetividade combinada com alternância, é a mesma coisa que dizer que o cara é bipolar, né? Uma hora ele gosta de você, na outra hora ele te odeia. Ele chega na loja, te dá um puta abraço, um beijo na bochecha, aí quando acaba a sessão, você chama o cara para jantar com você, ele te dá um olhar assim de total desprezo, e diz: imagina, vou começar ali com fulano que é melhor que você. Quer dizer, são essas variações que, combinadas, né, com excesso ou falta de afetividade, é muito sério. Falta de assertividade. Assertividade não é acertar as coisas. Assertividade é se comunicar de maneira ótima, tá? Dando espaço para o outro e sem permitir que o irmão invada o meu espaço. Tá? Isso é a assertividade. Eu não vejo isso acontecer com frequência. Ah, mas essa aqui eu vejo, né? Muito irmão entrando, irmão novo principalmente, que entra e por conta de comentários, sejam comentários em aberto na loja ou discretamente, mas falam coisas para esses irmãos que eles perdem a autoestima. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano, porque daí há o estabelecimento de hábitos negativos na vida, tá? Pode ocorrer distimia, depressão leve ou uma própria depressão, tá? Eu vejo ocorrer a geração de ansiedade de toda ordem, até pânico nas lojas. Todo dia me aparece alguém que me fala: ô, meu irmão, pô, eu precisava falar com você, senti um negócio assim, o que que é isso? Tá? Rigidez e insensibilidade eu vou combinar com apego e prisão mental, tá? Então a pessoa fica preso dentro daquela ideia, fica excessivamente apegado, o mundo passa e ele está apegado naquilo lá. Pior ainda, às vezes ele se apega a um incômodo, a uma dor. Essa dor aconteceu na fundação da loja, 1912, né? E o cara está trazendo o apego a essa dor até o dia presente. Tá? Ele não esquece, ele não renova, né, as experiências. As duas últimas aqui, crenças pessoais e narcisismo, são especiais e problemáticas demais, né? Porque a crença é estabelecida na relação entre uma ocorrência e um fato e algo que eu estou pensando no momento ou desejando. Quando ali dá certo, eu digo: opa, é assim que funciona. Então a pessoa começa a repetir crença. A crença só serve para superar a crise. Depois que a crise acaba, é importante que eu repense a crença. Eu não me refiro à crença religiosa. Estou me referindo a coisas como o gato preto não pode passar na minha frente porque vai acontecer algum problema. Tá? Então, tem isso com frequência. E o pior de todos, que originou, inclusive, uma outra palestra que eu dou, que é muito bastante interessante, porém longa, que é o narcisismo. Né? Quer dizer, atingiu a soberba, aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tá? A pessoa não consegue estabelecer relações com ninguém. Bom, eu vou andar rápido aqui, o pessoal já está começando a dormir. Lembrar que a gente precisa sair da zona do conforto. Muita gente não quer acreditar, mas eu quero dar um ânimo a vocês, dizendo que, lembrando a vocês que nós somos construtores sociais, tá? Não tem jeito. Se somos construtores sociais, sempre vai haver um mundo que está acabando e um outro que está iniciando. E um construtor social vai estar sempre nesse momento, né, em que ocorre a mudança e visando o mundo que está começando.
a gente sempre está participando disso, tá? O que eu gostaria, ao desenvolver ou estimular o desenvolvimento da inteligência emocional entre nós, é que a gente possa sempre fazer a diferença nas mudanças do mundo, na impermanência do mundo, que a nossa contribuição seja real, efetiva e sempre para melhor. Tá? Aqui vejam que a gente, é um combinado que eu fiz, a gente passa um tempo vivendo mais ou menos como se fosse a hierarquia de Maslow, a gente quer sobreviver, quer pertencer a grupos, ter desenvolvimento da autoestima, mas com a maçonaria, a gente já começa a pensar em transformação, em coesão interna, em fazer a diferença para os outros, aí a gente atinge o grau de servir. E à medida que a gente evolui, vejam só, saio de sobrevivência, desenvolvimento de relações, equilibrar interesse próprio com o coletivo, encontrar um sentido para a vida, e eu digo sempre que a maçonaria é uma missão de vida, dá sentido às nossas vidas, até o último ponto, que é servir à humanidade e ao planeta. Então, é isso. Lembrando, gente, que nós somos vistos muitas vezes pelos mais antigos, né, principalmente, né, como se fôssemos um herói. O herói é um arquétipo psicológico, ele representa, na verdade, uma energia que faz com que a gente batalhe, vá buscar condições de superar medos, pular as barreiras, vencer as batalhas e, no fim, alcançar os nossos grandes ideais, preferencialmente, ou preferencialmente não, necessariamente, sempre a serviço do bem. Então, essa jornada é isso que a gente faz aqui, né? Uma entrada em um ambiente onde a gente tem a coragem, alguns não têm, infelizmente, de fazer uma autorreflexão, aprender a lidar com as fraquezas, com as forças, inclusive contendo-as, né? E outras tantas características, e canalizar essas energias para os objetivos que servem à natureza, servem às outras pessoas e aos próprios mistérios do qual nós participamos e somos a própria experiência e transformação. É saber responder por que somos. Essa é a ideia, o objetivo final do desenvolvimento da inteligência emocional em nosso meio. Muito há a se desenvolver. Isso aqui foi uma verniz, foi um leve verniz do que é a inteligência emocional e de como ela pode nos ajudar. Então, eu estimulo que vocês pensem sobre isso, reflitam. Estou disponibilizando esse material e um texto que foi publicado na revista Verdade sobre inteligência emocional, que depois o Lucas vai distribuir para vocês. Então, irmãos, eu quero agradecer a vocês pela atenção, carinho aí comigo, pelo tempo que ficaram atentos e me coloco aí à disposição para, parece que é um tradicional já bate-papo após a palestra, né? Muito obrigado.